Nunca imaginei que, aos 70 anos, eu teria que morrer para finalmente viver de verdade. Sim, meus filhos, fui dada como morta, com atestado e tudo, enterrada nos papéis, e ressuscitei do fundo da dor para desenterrar uma verdade que ninguém mesmo, queria ver. Essa é a história da vó Fige, e prometo que vocês nunca mais olharão para uma senhorinha com os mesmos olhos. Minha vida, antes de toda essa reviravolta que fez o mundo virar de cabeça para baixo, era um bordado de rotinas e afetos, bem costurado, sabe? Fio a fio, com a paciência que a gente só adquire com os anos e muito carinho que transborda da alma. Cada ponto, cada laçada, era um dia vivido com simplicidade, mas com uma riqueza que só quem sabe dar valor encontra. Eu, Efigênia, mas desde moça, sempre fui mais conhecida como Vó Fige, a que fazia o melhor bolo de fubá da Vila Mariana. Não era só o fubá, não. Era o carinho que ia na massa, a pitadinha de afeto, o segredo da avó da minha avó que eu guardava 7 chaves, passado de geração em geração, e o amor que transbordava em cada pedaço, que fazia qualquer um se sentir em casa, acolhido pelo cheiro que invadia a rua inteira. Morava na nossa casinha, aquela que meu Arnulfo ergueu com as próprias mãos calejadas, tijolo por tijolo, suor por suor, num tempo em que a gente valorizava cada conquista, cada calo nas mãos. Ele, um homem forte, de poucas palavras, mas de gestos que falavam alto. Uma casinha simples, de poucos cômodos, com a porta sempre aberta para os amigos e vizinhos, mas que era um ninho, um santuário, cheia de história e de vida, de gargalhadas e de choro, de festas de aniversário e de paz nas noites estreladas. Nosso quintal, um pedaço de paraíso, com um pé de manga que dava a fruta mais doce que já provei e um pé de jasmim que perfumava as noites de verão. Meu Arnulfo! Ah, meu Arnulfo! Um amor de mais de 50 anos, desses que a gente não encontra em livro, desses que viram lenda na família, que as netas contam para os namorados. A gente se conheceu na roça, nas festas de São João, com ele tocando sanfona e eu, envergonhada, dançando na beirada da fogueira. Viramos um só, e assim fomos até o fim. Ele se foi a uns 10, partiu de mansinho, sem fazer alarde, numa tarde de domingo, depois do almoço de macarronada. Mas deixou as risadas, aquelas gargalhadas gostosas que ecoavam pela casa e que eu ainda ouvia em dias de saudade, em cada canto, em cada batida do vento na janela. Deixou os cheiros de terra molhada da horta que ele tanto cuidava, com as mãos grossas de trabalhador, com a sabedoria de quem conhece a terra. E deixou, acima de tudo, a certeza de que amor verdadeiro nunca morre, ele se transforma, vira lembrança boa, vira força para a gente continuar, vira uma luz que nos guia mesmo na escuridão. Eu ainda me pegava sorrindo sozinha ao lembrar dele consertando o telhado, assobiando uma modinha antiga, dessas bem caipiras que a gente ouvia no rádio de pilha, ou da nossa mania de tomar café na varanda, de mãos dadas, sem dizer uma palavra, apenas sentindo a presença um do outro, observando o movimento da rua, os vizinhos passando apressados, as crianças brincando de esconde-esconde no fim de tarde. Era um companheiro para todas as horas, meu amigo, meu confidente, meu porto seguro, meu alicerce. Sem ele, eu sentia um vazio, uma falta que nunca seria preenchida, mas a memória dele me dava base para seguir, me dava coragem que eu nem sabia que tinha. Depois que Arnulfo partiu, a vida ficou mais quieta, sim, um silêncio que antes me assustava, que me fazia sentir a solidão apertar, mas que com o tempo aprendi a apreciar, a preencher com outras coisas, com a presença dos que ficaram. Não ficou vazia, de jeito nenhum. Meus filhos, Lúcia e Ricardo, sempre por perto, como galhos fortes de uma mesma árvore, me dando sombra e amparo, me cuidando como se eu fosse a criança deles. E os netos, esses eram a alegria que me tirava do chão, o sol que invadia minha casa nos dias cinzentos, o barulho bom que me fazia sorrir. Vinham nos fins de semana, e a casa enchia de vozes, de correria, de cheiro de brigadeiro no fogão e pipoca estourando na panela, de brincadeiras e de vida. O Dudu, meu neto mais velho, já um rapaz feito, com seus 18 anos, já na faculdade de engenharia, vivia me pedindo conselhos sobre os estudos, sobre as namoradas que apareciam, sobre os dilemas do coração, sobre o futuro incerto. Vó, o que a senhora faria numa situação dessas? A senhora sempre sabe o que dizer, ele perguntava, com aqueles olhos de quem busca sabedoria antiga, e eu, com a paciência de quem já viu muita coisa, dava meus pitacos, minhas histórias, minhas observações sobre a vida. A Bia, minha neta caçula, uma sapeca de 8 anos, com os cabelos cheios de cachos dourados e um sorriso banguela, não perdia a chance de me ajudar na cozinha, mesmo que sua ajuda significasse mais bagunça que outra coisa, com farinha pelo chão e dedos sujos de massa de bolo. Mas a alegria dela era contagiante, uma dose de pura vitalidade que me fazia esquecer qualquer dor, qualquer preocupação.
A Lúcia, minha primogênita, com aquele coração de mãe superprotetora, sempre preocupada, me ligava umas 3 vezes ao dia, no mínimo. Mãe, a senhora comeu direitinho? Tomou os remédios? E o joelho, não tá doendo hoje, minha velha? Precisa de alguma coisa? Quer que eu passe aí? Ela me cercava de cuidados, de perguntas, e eu sentia o amor dela em cada preocupação, em cada voz preocupada, em cada gesto de carinho. O Ricardo, o caçula, mais sossegado, mais na dele, com um jeito um pouco reservado, mas um coração de ouro que batia forte por mim. Vivia me trazendo as frutas mais frescas da feira, aquelas que ele sabia que eu mais gostava, como as mangas espada docinhas, sem fiapo, que ele mesmo descascava para mim, ou as jabuticabas maduras, colhidas direto do pé do sítio do amigo dele, que eu comia uma a uma, sem pressa, saboreando cada uma. Era o meu chão, minha fortaleza, a certeza de que eu nunca estaria sozinha, mesmo na ausência do meu Arnulfo. Eu passava os dias cuidando do meu jardim de orquídeas, cada flor um presente do Arnulfo, que adorava me ver entre elas, conversando com as pétalas, com as folhas, como se fossem gente, como se pudessem me ouvir. Conversava com as plantas, como se fossem velhas amigas, confidentes silenciosas dos meus pensamentos e saudades. Lia os romances antigos que a vizinha, Dona Carmelita, me emprestava, livros com as páginas amareladas pelo tempo e com cheiro de mofo, com suas histórias de amores impossíveis e reviravoltas que me faziam suspirar, sonhar acordada com outros mundos, outras vidas, outras aventuras. E, claro, assava bolos para quem aparecesse. Um bolo de fubá com goiabada para o carteiro que sempre parava para um dedo de prosa e uma xícara de café bem forte, um de cenoura com cobertura de chocolate para a vizendeira que vinha buscar uma xícara de açúcar e aproveitava para botar o papo em dia, e os biscoitos de nata que sumiam das latas num piscar de olhos quando os netos chegavam, deixando apenas as migalhas como prova do banquete. A vida era simples, sim, um dia após o outro, com suas pequenas alegrias, seus rituais, mas plena de um jeito que a gente só entende quando vive muito, quando aprende a dar valor às pequenas coisas, aos detalhes que fazem a diferença e aquecem a alma. Eu tinha minhas dores de joelho, umas pontadas aqui e ali, uns esquecimentos de nome, coisa de idade, que a gente brinca que é cabeça de velho, que a memória já não é a mesma. Mas a cabeça, essa sempre foi afiada, observando cada detalhe, cada sombra, cada riso, cada movimento do mundo ao meu redor. Sempre atenta, como Arnulfo me ensinou, a não deixar nada passar, a prestar atenção aos sinais. E foi essa cabeça, que muitos achavam que já não servia para nada além de lembrar receitas e histórias antigas, que me salvou quando o mundo desabou sob meus pés e eu tive que ressuscitar para desenterrar uma verdade que ninguém mesmo, queria ver. Foi numa manhã de terça-feira, daquelas que o sol já estava alto, pintando de dourada minha cozinha, fazendo as flores do meu jardim parecerem ainda mais vibrantes, como se sorrissem para o céu azul de Goiás. Eu tinha acabado de tirar um pão de queijo quentinho do forno, com a casquinha crocante e o miolo macio. O cheiro de café coado, forte e delicioso, perfumava a casa inteira, misturando-se ao aroma do queijo e do pão, um convite à vida. Eu estava sentada à mesa da cozinha, apreciando a tranquilidade antes que o dia agitasse, ouvindo o canto dos passarinhos lá fora, com um sorriso leve no rosto, pensando nas miudezas da vida. O rádio tocava uma canção antiga, Asa Branca, dessas que a gente ouve e logo a melodia te transporta para outro tempo, para a roça, para as lembranças boas de juventude, de danças e festas juninas com o Arnulfo. A vida, naquele instante, parecia perfeita na sua simplicidade, um quadro de paz e contentamento que jamais imaginei que seria quebrado. De repente, o telefone tocou. Um susto que me fez dar um pulinho na cadeira, derramando um pouco de café na toalha de renda. Era a Lúcia, minha filha. A voz dela estava estranha, embargada, um sussurro assustado que me gelou até os ossos. Me fez o coração disparar como um tambor batendo forte no peito, quase me fazendo perder o fôlego. Mãe, a senhora tá bem? Mas, como? Como pode ser? Isso é um pesadelo. Me diz que é mentira. Meu coração deu um salto, um baque surdo no peito, quase me fazendo perder o fôlego, me tirando o ar. Pensei logo em alguma notícia ruim sobre os netos, uma batida de carro, uma doença inesperada, um susto grande que só a mãe da gente sente na carne, que dói lá no fundo da alma. Que foi, minha filha? Pelo amor de Deus, fala direito. Que aconteceu? Me conta tudo, não esconde nada, me diz de uma vez, Lúcia. E ela soltou, como quem vomita uma dor que não cabe mais no peito, as palavras se atropelando, a voz embargada pelo choro descontrolado, que parecia vir de uma alma ferida. Mãe, recebi o atestado de óbito, o seu. Consta que a senhora morreu há 3 dias, de infarto fulminante, no Hospital da Boa Esperança. Já estão até liberando o corpo para o enterro.
Como isso é possível, mãe? A senhora está viva. Eu estou falando com a senhora agora. A xícara de café escorregou das minhas mãos, batendo no chão com barulho seco e se espatifou em 1000 pedacinhos, como minha vida naquele instante, tudo que eu conhecia se quebrando. O pão de queijo quentinho caiu no meu colo, mas eu nem senti, nem liguei para a mancha. Eu? Morta? Mas eu estava ali, viva, de carne e osso, comendo pão de queijo, sentindo o calor do sol na minha janela, o cheiro do café invadindo minhas narinas, meus pulmões cheios de vida. Senti um frio na espinha, um arrepio que não vinha do vento que entrava pela fresta da janela, mas de um pavor que me tomou por dentro, um nó na garganta que me impedia de respirar, de falar, de gritar, de reagir. Quem faria uma coisa dessas? E por quê? Que monstro seria capaz de uma crueldade tão grande, de um plano tão diabólico? A Lúcia chorava do outro lado da linha, um choro desesperado que partia meu coração em pedaços, que me fazia doer mais ainda, uma dor que eu nunca tinha sentido. Eu, mesmo atordoada, com a cabeça rodando, com a visão embaçada pelas lágrimas que começavam a brotar, tive que ser forte por ela, por nós. Filha, eu tô viva. Tô aqui, na minha casa, sentada na minha mesa. Quem fez isso? Como isso aconteceu? Por Deus, Lúcia, me explica. Quem é esse médico? Que hospital é esse? Isso é um engano, tem que ser. Tem que ter uma explicação para essa loucura. Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro, mas firme, com uma determinação que brotou do fundo da minha alma, uma faísca de revolta, de incompreensão, de revolta que eu nem sabia que existia em mim. Eu precisava entender. A ficha demorou a cair, as palavras dançavam na minha cabeça, sem fazer sentido, como um quebra-cabeça sem lógica. Fui até o espelho do banheiro, com os joelhos fracos, as pernas bambas, como se a força tivesse me abandonado, como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Me olhei de perto, procurando algo que justificasse aquilo. Minhas rugas, cada uma contando uma história, uma vida vivida, uma experiência. Meus cabelos brancos, o olhar de quem já viu muita coisa na vida, mas nunca algo tão absurdo, tão inacreditável como aquilo. Eu estava ali, respirando, sentindo a dor no peito, não a dor da morte, mas a dor da traição, da incompreensão, da afronta mais cruel que alguém poderia me fazer. Era como se a terra tivesse se aberto sob meus pés, e eu estivesse flutuando no vazio, sem saber onde pousar, sem ter um chão firme para me agarrar, sem rumo, sem direção. Meu corpo parecia leve, sem peso, como se não me pertencesse, como se eu fosse um fantasma de mim mesma, mas minha mente estava em parafuso, girando sem parar, tentando encontrar uma lógica naquele delírio, uma explicação para aquela barbaridade. Como podia um papel, uma mentira descarada, ter tanto poder, a ponto de decretar minha morte, de apagar minha existência diante do mundo? Eu não era um fantasma, não era uma memória apagada. Eu era Efigênia, de carne e osso, e minha vida, que eu achava tão simples, tão pacata, tão sem grandes acontecimentos, de repente se transformou num mistério assustador, num pesadelo de olhos abertos que eu precisava desvendar, custasse o que custasse. O golpe foi tão baixo que me fez revirar por dentro, e dali em diante, eu sabia que minha paz não seria mais a mesma, até que a verdade viesse à tona. A partir daquele dia, minha casa se tornou um verdadeiro quartel-general de investigações. O cheiro de café e bolo de fubá, que antes era o perfume da casa, a essência do meu lar, foi substituído pelo cheiro de papel velho e novo, de documentos revirados, de preocupação e de uma tensão palpável no ar, que sufocava a gente e fazia os dias parecerem mais longos. Meus filhos, incrédulos e indignados, com os olhos vermelhos de tanto chorar e de noites mal dormidas, reviraram cada canto da minha vida, da minha casa, da minha história, procurando por uma pista, uma explicação, uma ponta solta para desatar esse nó que apertava nossas vidas. Primeiro, o cartório. O atestado de óbito estava lá, preto no branco, com minha assinatura falsificada, grosseiramente falsificada, feita às pressas, sem meu traço firme, que eu reconheceria em qualquer lugar, mesmo no escuro. E um carimbo de um tal Hospital da Boa Esperança, que, para nossa surpresa e horror, nem existia, era uma fachada, um nome inventado para enganar incautos, para dar um ar de legitimidade à farsa. O nome do médico: Dr. Carlos Mendes. Ricardo, com a veia de pesquisador que sempre teve, e que agora ele usava com uma fúria e uma determinação que eu nunca tinha visto, um brilho de justiça nos olhos que me enchia de orgulho, começou a ligar para todos os hospitais da cidade, para todos os conselhos de medicina, para cada clínica que ele conseguia o número, sem desistir, sem parar um segundo. Nenhum registro meu. Ninguém conhecia o tal Dr. Mendes. Era um fantasma, um nome inventado para assinar a minha morte.
Lúcia, mais prática e com uma coragem que ela nem sabia que possuía, com uma força que eu via brotar dela, foi a polícia. Imagine a cena, uma senhora viva, de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, querendo provar para as autoridades que não estava morta. O delegado, coitado, um homem já grisalho, com olheiras profundas de quem não dorme direito e um semblante cansado de tanto lidar com desgraças, parecia mais confuso que eu, coçava a cabeça e olhava para mim como se eu fosse um fantasma que tivesse saído do túmulo para assombrá-lo e o inquérito dele. Mas a Lúcia era persistente, não arredava o pé da delegacia, não se deixou abater pelos olhares céticos, pelas perguntas repetitivas. E a prova do atestado falso era inegável, estava lá, carimbada, chocante, um documento oficial de uma mentira descarada. Eles tiveram que levar a sério, não tinha como ignorar um caso tão bizarro e grave. Enquanto eles corriam por fora, desvendando os trâmites burocráticos e legais, eu, da minha cadeira de balanço, que agora parecia um posto de observação, um centro de comando de onde eu orquestrava meus próprios passos, com a mente fervilhando, comecei a ligar os pontos, a juntar as migalhas de informação que eu tinha guardado na memória. Quem se beneficiaria da minha morte? Minha casa, aquele pedacinho de terra que Arnulfo tanto amava e que nós construímos nossas vidas, cada lembrança, cada canto, cada tijolo. A pequena aposentadoria que juntei com tanto suor, trabalhando como costureira por anos a fio, com a máquina de costura cantando na sala, fazendo roupas para o bairro inteiro, para as crianças, para as festas. Pensei nos meus poucos bens, na simplicidade da minha vida, que sempre foi vivida com dignidade. Não era uma fortuna, não era ouro em pó, não era coisa de gente rica, mas para alguns, para os ambiciosos e inescrupulosos, valia o suficiente para um crime tão vil, para um plano tão macabro, para pisar em cima da vida dos outros. Comecei a observar as pessoas ao meu redor, cada movimento, cada palavra dita, cada silêncio. Quem vinha me visitar com frequência? Quem demonstrava interesse excessivo nos meus assuntos, perguntando sobre minha saúde, sobre o futuro da casa, sobre meus planos, sobre o que eu ia fazer daqui para frente? A vizinha fofoqueira, Dona Zulmira, que sempre me perguntava sobre o valor da casa, com um ar de quem queria saber demais, com os olhos espertos e curiosos que pareciam penetrar na minha alma? O sobrinho distante do Arnulfo, o Elias, um sujeito que nunca deu as caras, que apareceu do nada depois de anos sem dar notícias, e de repente, estava sempre por aqui, oferecendo ajuda para consertar isso e aquilo, para carregar um peso, mas com um olhar que me dava arrepios, um brilho de falsidade, de segundas intenções que me deixavam desconfiada. Essas pequenas coisas, que antes pareciam inocentes, meras coincidências de gente curiosa, agora ganhavam outro significado, um tom sinistro, um ar de conspiração. Um dia, enquanto arrumava minhas gavetas, daquelas que a gente guarda um monte de papelada antiga e que nunca mexe, sabe? Contas velhas de luz e água, cartas de Arnulfo, bilhetes dos netos, fotos antigas, um monte de recordações que pareciam sem importância para o mundo exterior. Numa delas, no fundo, bem escondido, achei um contrato antigo, esquecido, amassado, quase jogado fora, de uma empresa que queria comprar meu terreno para um grande empreendimento. A Horizonte Novo, o nome estava lá, em letras garrafais, com seu logotipo moderno e pretensioso, prometendo um futuro brilhante. Eles tinham me assediado por meses, ligando a toda hora, batendo na porta com insistência, sem dar trégua, como abutres, oferecendo um valor irrisório, uma migalha, um insulto à minha história e ao meu lar, à minha dignidade. E eu sempre recusei, com a dignidade que Arnulfo me ensinou, dizendo que a casa não tinha preço, que ali era minha vida. O contrato estava ali, com uma cláusula estranha sobre urgência na desapropriação em caso de óbito do proprietário. Meu sangue gelou nas veias, um calafrio me percorreu da cabeça aos pés, como um presságio, um aviso da morte que eles queriam para mim. Comecei a desconfiar seriamente. Era muita coincidência, uma pista quente demais para ser ignorada, para ser apenas um acaso. Aquela empresa, tão insistente, tão generosa com a proposta, tão estranhamente informada sobre a minha morte, sobre o meu falecimento repentino. Lembrei-me de um homem, um tal de Dr. Almeida, que se dizia intermediário, um facilitador dos negócios, que aparecia aqui com uma pasta cheia de papéis, sempre muito solícito, com um sorriso de dentes brancos demais, artificial, um sorriso que não alcançava os olhos, que eram frios e calculistas, como os de uma cobra pronta para dar o bote. Ele falava manso, com uma voz macia, como um gato que espreita a presa, mas seus olhos, aqueles olhos entregavam a malícia, a ambição sem limites que o movia. Comecei a ligar as peças do quebra-cabeça, cada encaixe doloroso, cada descoberta um soco no estômago, e a imagem que se formava era assustadora. Não era uma morte aleatória, era um plano, arquitetado nos mínimos detalhes, meticuloso e muito cruel,
feito para me tirar do caminho e tomar o que era meu, o que Arnulfo e eu construímos com tanto amor e suor. A raiva começou a ferver dentro de mim, um fogo que eu não sentia há muito tempo, um fogo que queimava e me dava um novo gás, uma nova determinação, uma vontade de lutar que eu nem sabia que possuía. A velha Efigênia tinha acordado, e não era para assar bolo. Era para lutar. Com unhas e dentes, com a voz e a verdade. Se fosse preciso, eu mostraria a eles que não se engana uma avó. A dor, meus filhos, essa é uma visita indesejada que chega sem bater, que entra sem pedir licença e se instala no fundo da gente, revirando cada canto da alma, cada memória, cada esperança, como um ladrão que rouba a paz. E a minha dor, naqueles dias, era multifacetada, um mosaico de sensações que me roubava o sono e o apetite, que me deixava com um gosto amargo na boca, um nó constante na garganta que impedia até de engolir a saliva, de respirar direito. A princípio, veio medo, um medo gélido que me paralisava os ossos. Medo de sair na rua e ser levada, de ser calada de alguma forma, de desaparecer de verdade, de ter a minha voz calada para sempre, como um grito preso na garganta que ninguém ouviria. Medo de que o plano fosse maior do que eu imaginava, mais sombrio, com tentáculos por toda parte, envolvendo gente poderosa, e que meus filhos também estivessem em perigo por minha causa, por estarem ao meu lado, lutando por mim. Cada barulho na porta, cada carro estranho passando na rua, cada sombra na janela, me fazia pular, o coração disparado como um cavalo em disparada, quase saindo pela boca, batendo descontrolado. Eu dormia pouco, as noites eram longas e povoadas de pesadelos vívidos, acordava suada, com o coração acelerado e a respiração ofegante, sentindo a angústia apertar o peito como um nó, sem trégua, sem alívio. Depois, veio a tristeza, profunda e amarga, um vazio que parecia não ter fim, um buraco escuro dentro de mim, me consumindo por dentro. Como alguém poderia querer me ver morta? Eu, que sempre tentei ser boa, que sempre estendi a mão para quem precisava, que nunca fiz mal a uma mosca, que vivia minha vida simples e pacata, sem cobiçar o que não era meu, sem invejar a vida de ninguém. O que eu fiz para merecer isso? Questionava-me noite e dia, as lágrimas escorrendo pelo rosto no silêncio da madrugada, molhando o travesseiro até que ele ficasse encharcado, pesado de dor. Sentia um vazio enorme no peito, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, levada por um vento frio e impiedoso, sem deixar rastros. A alegria parecia ter se escondido em algum lugar que eu não alcançava, longe, distante, inatingível. Houve momentos em que eu sentia que não aguentaria mais, que minhas forças estavam se esvaindo. O corpo pesava, cada passo era um esforço sobre-humano, as pernas doíam ainda mais, os ossos pareciam render a cada movimento. A mente cansava de tanto pensar, de tanto revirar a mesma história, as mesmas perguntas sem respostas, sem um fim, sem uma luz no túnel. As dores de cabeça eram constantes, latejantes, como marteladas fortes e compassadas na têmpora, e as pernas tremiam ao menor esforço, me deixando fraca, incapaz de me manter de pé, de seguir em frente. Olhava para o meu jardim, antes fonte de alegria, de paz, de cores vibrantes que me acalmavam a alma, e ele parecia murcho, sem vida. As orquídeas que Arnulfo tanto amava e que eu cuidava com tanto carinho, agora pareciam pálidas, desbotadas, com as pétalas caídas, quase pedindo clemência, como eu me sentia, sem forças. As risadas dos netos, antes melodia que embalava meus dias, um som doce e reconfortante, agora me pareciam distantes, como um eco de um tempo que talvez nunca mais voltasse, que eu tinha perdido para sempre, um tempo feliz que nunca mais se repetiria. O bolo de fubá, meu companheiro de tantas manhãs, de tantos afetos, perdeu o sabor, a alegria de fazer, o perfume parecia apagado, sem vida, como tudo ao meu redor. Pensei em desistir, sim, pensei em sumir, em me esconder em algum lugar onde ninguém me encontraria, onde eu pudesse apenas chorar em paz e esperar o tempo passar, esperar a minha verdadeira hora de ir embora, sem essa farsa, sem essa dor que me corroía por dentro, consumindo cada pedacinho de mim. Mas então, num desses momentos de desespero, de pura angústia, eu olhava para a foto do meu Arnulfo, ali na sala, a moldura gasta pelo tempo e pelo meu toque, o sorriso dele me encarando, sereno, com a luz do sol batendo nele de um jeito que parecia que ele estava ali, presente, me observando. E lembrava-me da força que ele sempre me incutiu, das palavras dele que ecoavam na minha mente como um mantra, uma canção de coragem. Efigênia, nunca baixe a cabeça para a injustiça, ele dizia, com aquele jeito calmo e firme dele, com a voz que me trazia paz e confiança, que me fazia sentir segura. A verdade sempre encontra seu caminho, minha flor, confie. Pode demorar, pode ser doloroso, pode custar caro, mas ela sempre vem à tona e ilumina tudo, desvendando as trevas. E meus filhos, a preocupação nos olhos deles, o amor incondicional que me davam, o esforço que faziam para me proteger, para lutar por mim,
por nossa família, por nossa honra. Eu não podia me render. Não podia deixá-los desamparados, com essa mancha de dor, essa incerteza pairando sobre nossas vidas, sobre o nome da nossa família, sobre o legado que Arnulfo deixou. Foi numa noite, de insônia, em que as estrelas pareciam zombeteiras lá fora, piscando no céu escuro de Aparecida de Goiânia, que me levantei e fui até a cozinha. A luz fraca da geladeira iluminava a escuridão, criando sombras estranhas nas paredes, dando um ar fantasmagórico, como se eu mesma fosse um fantasma vagando sem rumo. Peguei um copo de água, a água gelada escorrendo pela garganta, e enquanto bebia, vi meu reflexo na janela. Uma mulher idosa, sim, com seus cabelos brancos e rugas profundas, com as marcas do tempo no rosto, mas ainda com um brilho nos olhos, um brilho de fogo, de luta, de resistência, de quem não se dobra. Um brilho de quem já enfrentou muitas batalhas e saiu vitoriosa, de quem não se entrega fácil, de quem luta até o fim. Naquele momento, ali, diante do meu próprio reflexo, da minha imagem, decidi. A dor não me consumiria. Ela me daria força, me daria combustível para seguir adiante, para me levantar e lutar. A tristeza não me afundaria. Ela me impulsionaria para a frente, para a ação, para a verdade. Eu não seria mais a vítima, a velhinha frágil que quase foi enterrada viva e teve sua vida roubada. Eu seria justiceira, a guardiã do meu legado e do legado de Arnulfo, da nossa história, do que era nosso por direito, por justiça. A velha Efigênia podia estar machucada, sim, com o coração partido em 1000 pedaços, sangrando por dentro, mas não estava derrotada. Eu lutaria, com cada fibra do meu ser, com a última gota de energia, com a coragem que me brotava do peito, não só por mim, mas por todos aqueles que confiavam em mim, que me amavam, que foram lesados, que foram calados. E faria isso com a mesma calma e a mesma paciência que sempre tive, mas com uma determinação feroz, com uma garra que ninguém esperava de uma senhora de 70 anos. Eu ia mostrar a eles que a morte não era o fim, mas sim um novo começo, um despertar para a verdade e para a vida, uma vingança silenciosa e poderosa. A palavra vingança me parecia forte demais para uma senhora como eu, que sempre fui de paz, de fazer o bem, de espalhar carinho com meus bolos e minhas palavras mansas. Eu não queria o mal para ninguém, queria apenas a verdade e a justiça. Mas o que eu sentia era uma necessidade premente de retidão, de expor a verdade, de fazer com que pagassem, não com a mesma moeda de maldade e crueldade, mas com a moeda da verdade e da lei, que é muito mais poderosa e implacável. Essa era minha vingança, a busca pela reparação, pela dignidade. A primeira coisa que fiz foi mudar minha rotina, minha postura. Não mais a velhinha inofensiva que só sabia fazer bolo e contar causos na porta de casa. Eu me transformei numa observadora atenta, numa estrategista silenciosa, com a mente trabalhando a 1000 por hora, dia e noite, pensando em cada passo, em cada detalhe. A Lúcia e o Ricardo, com o apoio da polícia, que agora levava o caso muito a sério, depois de verem as provas irrefutáveis e a repercussão do absurdo na mídia, com as notícias se espalhando como fogo em palha seca, já tinham coletado provas substanciais sobre o esquema. Descobriram que o tal Dr. Almeida, que se apresentava como advogado e corretor, na verdade, era um testa de ferro de uma construtora poderosa, a Horizonte Novo, conhecida por seus métodos agressivos de aquisição de terras e por ter um histórico de casos escusos em outras cidades, uma ficha corrida de maldades e ilegalidades que vinham de muito tempo. Era uma rede de corrupção, com tentáculos por todo lado, envolvendo gente importante. Eu, por outro lado, passei a ser uma sombra, uma ouvinte atenta, com os ouvidos e os olhos bem abertos, captando cada murmúrio, cada gesto, cada hesitação. Comecei a caminhar mais, a passear pelos bairros vizinhos, visitando as amigas mais antigas e também os vizinhos mais velhos que eu sabia que tinham sido assediados pela construtora, que tinham histórias parecidas com a minha, mas que por medo ou por não saberem a quem recorrer, tinham se calado, resignados. Com a desculpa de matar a saudade e tomar um café, de levar um bolinho recém-assado, ainda quentinho, eu ia colhendo informações, pequenos detalhes, sussurros que as pessoas tinham medo de falar em voz alta, histórias de ameaças veladas, de documentos sumindo misteriosamente de gavetas e arquivos, de ofertas irrecusáveis que eram, na verdade, extorsão velada, disfarçada de negócio justo. Anotei tudo num caderninho, daqueles de capa dura que eu guardava para receitas, com minha letra trêmula pela idade, mas com a mente mais clara do que nunca, organizada e afiada como uma navalha. Descobri que outras pessoas, idosas como eu, também tinham sido vítimas de golpes semelhantes, de ameaças veladas, de ofertas de compra que beiravam a extorsão, de histórias de desaparecimentos suspeitos de documentos de propriedades. A teia era muito maior do que eu imaginava, e eu era apenas mais um fio que eles tentaram cortar, achando que ninguém notaria, que seria mais um caso esquecido na burocracia. Comecei a me preparar para o confronto.
Minha arma não seria violência, não seria força bruta, que já não me pertencia, mas a verdade nua e crua, exposta à luz do dia, para todos verem. Minha munição seria minha voz, a minha história e as histórias de todos aqueles que foram silenciados, que tiveram seus direitos pisoteados, suas vidas viradas de cabeça para baixo por essa gente sem escrúpulos. Eu sabia que a construtora tinha um grande evento beneficente marcado para dali a um mês, no salão paroquial da nossa igreja, a matriz de São Judas Tadeu, no coração de Aparecida de Goiânia, onde eles apresentariam seu novo projeto à comunidade, buscando a aprovação do povo, uma espécie de lavagem de imagem, de fachada para os seus crimes, para parecerem benfeitores da pátria. Era a oportunidade perfeita, o palco que eu precisava para desmascará-los diante de todos, em praça pública, sem ter para onde fugir, sem ter onde se esconder. Passei a frequentar a igreja mais assiduamente, a conversar com as senhoras da comunidade, com o padre Joaquim, que sempre foi um homem de fé e de justiça, um baluarte da honestidade. Ofereci ajuda nos preparativos da festa, na decoração do salão, arrumando as flores, limpando os bancos, no preparo dos quitutes para a quermesse da paróquia. Ninguém desconfiava da doce vó Fige, a senhora de cabelos brancos que só queria ajudar, sempre com um sorriso no rosto, com um ar de avó preocupada com o bem-estar de todos. Eu fui tecendo a teia, devagar, com a paciência de quem espera o momento certo para colher o fruto, para dar o bote certeiro, para desferir o golpe fatal naqueles que achavam que estavam acima de tudo e de todos. A cada sorriso forçado que eu dava para o doutor Almeida, quando ele passava por mim nos corredores da igreja, tão cheio de si, com aquele ar de superioridade, com a certeza de que havia vencido e de que era intocável, meu coração batia mais forte, mas não de medo, e sim de uma certeza inabalável, de uma adrenalina que corria nas minhas veias, me dando forças. O dia da colheita estava chegando, e eu seria a primeira a testemunhar a queda daquelas máscaras, a ruína daquele império de mentiras e corrupção. Eu não ia só provar que estava viva, eu ia provar que eles eram mortos por dentro, por suas próprias ambições e mentiras, desprovidos de qualquer humanidade, de qualquer moral. E essa seria a minha mais doce vingança, a vitória da verdade sobre a falsidade. O dia do evento chegou, e o salão paroquial da matriz de São Judas Tadeu estava lotado, abafado com cheiro de gente, de nervosismo e a expectativa, uma mistura de curiosidade e um certo nervosismo no ar, quase palpável. As lâmpadas recém-trocadas cintilavam no teto, jogando reflexos nas paredes recém-pintadas, e o aroma de flores frescas, trazidas para decoração, se misturava com o cheiro da ansiedade que preenchia o ar, e também com o cheiro dos doces e salgados que estavam sendo servidos nas mesas laterais. O prefeito, o padre Joaquim, com sua batina impecável, e vários empresários da Horizonte Novo, engravatados, com seus ternos caros e sorrisos ensaiados que mal chegavam aos olhos, frios e calculistas, como se não tivessem alma, estavam no palco, prontos para apresentar o tal projeto grandioso que, no fundo, destruiria o meu bairro, as casas que eram lares, as memórias que eram história, a vida de pessoas simples e honestas. Eu estava sentada na primeira fila, bem na frente, numa posição estratégica, ao lado da Lúcia e do Ricardo, que me olhavam com uma mistura de preocupação, um aperto no coração visível em seus rostos, e um orgulho que brilhava nos olhos deles, sabendo o que eu estava prestes a fazer, me dando força silenciosamente. O doutor Almeida, com seu sorriso falso estampado no rosto, com sua pose de bon vivant, estava entre os palestrantes, com o peito estufado, parecendo o dono do mundo, o maestro de uma orquestra de mentiras bem ensaiada. Quando ele começou a falar sobre o futuro próspero que trariam à comunidade, as palavras escorregadias, vazias de verdade, cheias de promessas que não seriam cumpridas, um veneno doce, senti um nó na garganta. Mas não era um nó de medo, não mais. Era um nó de coragem, uma força que vinha do fundo da minha alma, que parecia brotar da terra que eu tanto amava, do legado do meu Arnulfo, da dignidade dos meus vizinhos. Esperei o momento certo, o ponto crucial, o segundo perfeito, como um relojoeiro esperando a hora exata para o relógio bater. Ele estava mostrando slides do projeto, aquelas imagens bonitas de prédios modernos, de condomínios luxuosos com piscinas e jardins impecáveis, que não se encaixavam em nada com nosso bairro, com a nossa gente, quando o microfone de repente, por um acidente que eu mesmo orquestrei com a ajuda do meu neto Dudu, que é técnico de som e entende dessas artimanhas, falhou. Um chiado alto e estridente preencheu o salão, depois um silêncio absoluto, tão profundo que se podia ouvir um alfinete cair. Aquele silêncio constrangedor que toma conta de um lugar lotado, onde todos os olhos se voltam para o palco, procurando uma explicação para a falha, procurando um culpado. Foi a minha deixa. Levantei-me devagar, minhas pernas, que antes pareciam bombas com ansiedade, agora estavam firmes como rochas, me levando com uma determinação que eu nunca soube que possuía, um propósito que me impulsionava para a frente, para a luz.
Caminhei até o palco, passo a passo, sentindo o peso de cada um dos meus 70 anos, mas também a leveza da minha consciência. O burburinho cessou à medida que eu avançava. Senti os olhos do Dr. Almeida em mim, ele me reconheceu, e seu sorriso desapareceu, sendo substituído por um pavor que eu finalmente vi em seus olhos, um reconhecimento tardio da minha presença, da minha ressurreição que ele tanto tentou impedir. Peguei o microfone, que milagrosamente voltou a funcionar nas minhas mãos, como se a própria verdade o ativasse, dando voz ao que precisava ser dito, ao que estava preso em tantas gargantas. Boa noite a todos. Minha voz saiu clara, surpreendentemente forte, preenchendo o salão, fazendo eco nas paredes, reverberando por cada canto, alcançando cada alma ali presente. Eu sou Efigênia, mas muitos aqui me conhecem como Vó Fige. Estou aqui para lhes contar uma história que a Horizonte Novo não quer que vocês saibam, uma história de mentira e de crueldade que tentaram esconder debaixo do tapete. Comecei a narrar, com detalhes, a minha morte, o atestado falso, a tentativa vil de me tirar da minha casa, de me apagar da face da terra, de roubar o que era meu por direito, construído com tanto suor e amor. Falei dos telefonemas ameaçadores, das visitas intimidantes, do frio na barriga que senti quando percebi a armadilha. Mostrei as cópias dos documentos que meus filhos tinham conseguido, as provas irrefutáveis que desmascaravam a farsa, o carimbo falso, a assinatura forjada. E apresentei os depoimentos de outros vizinhos que também foram vítimas da construtora, pessoas simples que, por medo ou falta de esperança, tinham se calado, mas que agora, com a minha voz, se sentiam encorajadas a falar, a testemunhar. Um idoso se levantou, depois outro, e começaram a confirmar minhas palavras, com suas próprias histórias de terror. As pessoas na plateia começaram a murmurar, a reagir, algumas a chorar de indignação, outras a expressar raiva, um burburinho que crescia e se transformava em um clamor, um coro de revolta. O Dr. Almeida tentou me interromper, balbuciando algo sobre loucura, sobre uma velha senil que inventava histórias para causar problemas, mas o padre Joaquim, um homem justo e de Deus, que me conhecia há anos e era testemunha da minha índole, de minha honestidade, o conteve com um olhar severo, uma repreensão silenciosa que o calou, o fez recuar. Deixe a senhora falar, doutor. A verdade precisa ser ouvida, doa a quem doer, pois ela sempre prevalece, e a palavra do Senhor é a mais alta. Finalizei com um apelo emocionado, minha voz embargada pelas lágrimas que teimavam em rolar, mas firme, ecoando pelo salão, alcançando cada coração. Essa empresa não está construindo um futuro para nós. Eles estão destruindo nossas vidas, nossas memórias, nossa dignidade, o legado dos nossos antepassados. Eles roubam nossos lares e nossa paz, a tranquilidade da nossa comunidade, a fé da nossa gente. Eu voltei do túmulo para que a verdade viesse à tona, para que a justiça fosse feita, para que ninguém mais fosse enganado, para que a nossa comunidade fosse protegida, para que a voz dos fracos fosse ouvida. Não se deixem iludir por sorrisos falsos e promessas vazias, por palavras bonitas que escondem a maldade. Eles me deram como morta, mas eu lhes garanto, estou mais viva do que nunca, e não vou descansar enquanto a justiça não prevalecer para todos nós, para o nosso bairro, para cada família atingida, para cada lágrima derramada. Um silêncio pesado pairou no ar, tenso, por alguns segundos, como se todos estivessem prendendo a respiração, absorvendo cada palavra, cada revelação. Seguido por um aplauso tímido que logo se transformou em uma ovação estrondosa, um grito de libertação, de vitória, de apoio que ecoou pelas ruas de Aparecida de Goiânia. Pessoas se levantaram, chorando, correndo para me abraçar, para apertar minha mão, com os olhos marejados de gratidão e de reconhecimento. O Dr. Almeida, pálido como um fantasma, com o rosto branco como papel, suando frio, tentou fugir pelos fundos, se esgueirando pela lateral do palco, mas a polícia, já alertada pelos meus filhos e estrategicamente posicionada por Ricardo e Lúcia, o prendeu ali mesmo, diante de todos, algemando-o sob os flashes dos celulares e as câmeras de TV que apareceram para cobrir o evento, registrando cada momento da sua queda vergonhosa. A Horizonte Novo foi desmascarada, seu projeto foi imediatamente embargado e uma investigação rigorosa foi iniciada por todas as autoridades, estendendo-se por todo o país, revelando uma teia de crimes. A verdade, meus filhos, tem uma força que nenhuma mentira pode conter, ela explode como uma bomba, desmoronando castelos de areia e revelando as fundações podres de qualquer império de ilusões. E eu, a Vó Fige, fui a prova viva disso, a prova de que a justiça, uma hora, bate à porta dos malfeitores, e quando bate, é para ficar, para nunca mais ir embora. O tempo, meus filhos, é um rio que segue seu curso, levando consigo o que não serve mais, as tristezas, as dores, e trazendo o novo, as esperanças, as novas chances de florescer.
E depois da tempestade, por mais forte que ela seja, por mais que pareça que vai levar tudo, a água sempre encontra seu caminho para o mar, limpa, renovada, brilhando sob o sol, refletindo a paz que volta a reinar na alma e na comunidade. Após o confronto no salão paroquial, que foi um marco na vida de todos nós, um divisor de águas, a vida recomeçou, mas de um jeito novo, mais forte, mais maduro e, de certa forma, mais bonito, com um brilho diferente nos olhos e na alma. A Horizonte Novo foi investigada a fundo, cada um de seus podres foi revirado, cada ilegalidade veio à tona, cada crime revelado, e seus crimes foram expostos em todos os jornais, na televisão, nas rádios, nas redes sociais, virando notícia nacional e internacional. Não havia para onde fugir, a verdade os alcançou de forma implacável. As reportagens eram incessantes, mostrando a podridão por trás do verniz de progresso e das promessas vazias que eles vendiam. O Dr. Almeida e seus cúmplices foram presos, processados, e a justiça, ainda que tardia, se fez presente, com as sentenças sendo aplicadas e o dinheiro desviado, as terras tomadas de forma ilícita, sendo restituídos aos seus verdadeiros donos, um por um, com juros e correções. Meu terreno, minha casa, meu lar, estavam seguros, livres de qualquer ameaça, com a escritura de volta às minhas mãos, sem nenhuma dúvida sobre a legalidade, sem nenhuma mancha. A paz voltou a reinar aqui, na minha varanda, no meu jardim. Mas o recomeço foi mais do que apenas a vitória na justiça. Foi um verdadeiro renascimento, uma segunda chance que a vida me deu, um presente inesperado, uma dádiva divina. Eu, que antes me via como uma senhora no crepúsculo da vida, apenas esperando o fim, com a sensação de dever cumprido e de uma vida bem vivida, descobri uma força que nem eu mesma sabia que tinha, uma energia renovada, um fogo que acendeu dentro de mim, uma chama que me impulsionava a ir além. Meus filhos, Lúcia e Ricardo, estavam mais unidos do que nunca, e nosso laço, antes forte, tornou-se inquebrável, selado por essa batalha que enfrentamos juntos, de mãos dadas, sem vacilar, apoiando uns aos outros em cada passo. Os netos me viam com outros olhos, um olhar de admiração, de quem tem uma heroína em casa, uma lenda viva, e eles adoravam me pedir para contar a história da avó Figi que morreu e voltou para salvar o bairro, com todos os detalhes e emoções, como se fosse um conto de fadas, mas um conto de fadas real, com uma avó de carne e osso. Minha casa, antes um santuário de paz e rotina, um refúgio para minha velhice, virou um centro de acolhimento, um ponto de encontro para a comunidade, um farol de esperança para todos que precisavam. Vizinhos que também foram vítimas da construtora, ou que tinham outras histórias de injustiça, de desamparo, de medo, vinham me procurar, pedindo conselhos, desabafando, compartilhando suas histórias de dor e esperança, buscando uma luz, uma orientação. Eu, a avó Figi, me tornei uma voz para aqueles que não tinham voz, uma guardiã da comunidade, uma espécie de embaixatriz da verdade e da justiça, da solidariedade, uma ponte entre as pessoas e os seus direitos. Comecei a participar ativamente de reuniões de bairro, a lutar por direitos, a organizar grupos de apoio para idosos que se sentiam sozinhos ou vulneráveis, ensinando-os a se protegerem de golpes, a conhecerem seus direitos, a não terem medo de denunciar, a buscar ajuda, a se unirem. Minha cozinha, antes dedicada apenas aos meus bolos de fubá e às prosas com os amigos, agora recebia reuniões acaloradas, debates sobre o futuro do bairro, planos de ação para melhorar a vida de todos, para construir uma comunidade mais forte e unida, onde ninguém seria deixado para trás. Ainda faço meus bolos, claro, e eles continuam saindo quentinhos do forno, com aquele cheiro que abraça a alma, que traz conforto e boas lembranças, mas agora eles têm um sabor diferente, um sabor de vitória, de resiliência, de comunidade unida, de esperança renovada. Aprendi que a vida, mesmo na velhice, mesmo quando a gente acha que já viveu de tudo, que não tem mais nada para aprender, pode nos surpreender com novos propósitos, com novas paixões, com novas formas de servir e de ser útil ao próximo, de deixar um legado de coragem. Não me vejo mais como uma vítima, aquela velhinha frágil que quase foi enterrada viva e teve sua vida roubada, mas como uma sobrevivente, uma guerreira que venceu uma batalha cruel, que enfrentou a morte de frente e voltou para contar a história, para inspirar, para mostrar que é possível. Minhas rugas, antes vistas como simples marcas do tempo, como um peso da idade, agora são as cicatrizes de batalhas vencidas, cada uma contando uma história de superação, de fé, de coragem, de aprendizado, de amor. O medo se foi, a tristeza deu lugar à alegria e à gratidão por estar viva, por ter uma nova chance, por ter sido a voz de muitos, por ter feito a diferença. Eu estava viva, de verdade, e cheia de planos para o amanhã, para continuar lutando por um mundo mais justo, um bolo de fubá por vez, um sorriso por vez, uma história de coragem por vez, até o último fôlego. A vida, meus filhos, é um tir complexo, com fios de todas as cores e texturas, alguns brilhantes e sedosos, outros ásperos e emaranhados.
Nela, tecemos os fios da alegria que nos faz dançar, da tristeza que nos faz chorar, das perdas que nos ensinam a valorizar, e dos ganhos que nos fazem celebrar. Tecemos os fios dos amores que nos embalam e das dores que nos moldam, que nos tornam mais fortes e resilientes. E, às vezes, por mais que a gente se esforce, o tecido parece se desfazer, os fios se emaranham de um jeito que a gente pensa que não tem mais jeito, que tudo está perdido, que não há mais saída, que o fim chegou e não há como escapar. Mas é nesses momentos de desespero, de escuridão profunda, de provação, que a força verdadeira se revela, aquela que a gente nem sabia que possuía, escondida lá no fundo da alma, esperando o momento certo para despertar e nos guiar. É quando aprendemos que a justiça, mesmo que demore, mesmo que pareça um sonho distante, inalcançável, como uma estrela no céu, tem a luz que desfaz as sombras mais densas, que ilumina os caminhos mais tortuosos, trazendo clareza, esperança e paz para o coração. Eu morri, sim, fui dada como morta, enterrada, chorada pelos meus, tive meu nome num atestado de óbito. Mas renasci mais forte, com a alma lavada e o coração cheio de um propósito que eu jamais imaginei que teria, um sentido novo para os meus últimos anos, para minha existência, para cada dia que me foi dado. Aprendi que a vida não tem idade para recomeçar, para lutar, para se levantar de novo depois de um tombo feio, daqueles que deixam a gente sem ar, sem chão, com o corpo todo doído. Não importa quantos anos a gente tenha, não importa o peso da bagagem que carregamos, ou as rugas que marcam o rosto, sempre há uma nova manhã para florescer, um novo sol para nascer, uma nova oportunidade de se reinventar, de se redescobrir, de se tornar uma versão ainda melhor de si mesmo. A força, a verdadeira força, não está nos músculos, não está na juventude, não está na riqueza material, mas na teimosia de não desistir, na fé inabalável de que a verdade sempre encontra seu caminho, como um rio que desce a montanha e rompe todas as barreiras, todas as pedras em seu curso, até chegar ao mar, invencível. E a justiça? Essa é uma semente que, mesmo que leve tempo para ser plantada, para ser regada com lágrimas e suor, e para crescer, sempre germina e floresce, dando frutos de paz, de retidão, de dignidade e de um recomeço para tantos que já haviam perdido a esperança. Minha história, meus filhos, espero que seja um lembrete para todos vocês de que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, quando a escuridão parece nos engolir, a luz da esperança nunca se apaga, ela brilha mais forte quando a gente mais precisa, basta a gente acreditar e não ter medo de acendê-la. E que o recomeço é sempre uma promessa, um convite para escrevermos os capítulos mais belos da nossa própria história, com a certeza de que a vida, por mais dura que seja, por mais desafios que nos traga, por mais que tente nos derrubar, sempre nos oferece uma nova chance de viver plenamente, com alegria e propósito, até o último suspiro. E o meu suspiro, esse ainda está longe de ser o último. Não subestimem a força de uma velha que voltou da morte para defender o que é seu e o que é certo. Que minha voz ecoe e inspire outros a encontrarem a própria coragem dentro de si, a levantarem a cabeça e a lutarem pelos seus direitos, pela sua verdade. E vocês, meus queridos ouvintes, o que fariam se tivessem uma segunda chance para a vida, para reescrever sua própria história, para lutar por aquilo em que acreditam? Pensem nisso, e que a força e a verdade estejam sempre com vocês.